Estamos hoje começando mais uma rapidinha das notícias nesse 14 de maio de 2023, o Dia das Mães. E nós, antes de passarmos ao nosso assunto de hoje, queremos pedir a você que nos assiste neste momento, se ainda não fez, que se inscreva no nosso canal, que faça o nosso canal chegar a mais pessoas. Nós que aqui estamos trabalhando por uma posição crítica à esquerda, porque é a nossa posição política, mas, sobretudo, uma ação crítica, de uma análise sociocrítica. Portanto, se inscreva no nosso canal. Também, para que impulsione este vídeo e os demais conteúdos, comente, dê um bom dia, boa noite, faça comentários sobre o que estamos dizendo aqui, concordando ou discordando. Também, uma outra forma de impulsionar o vídeo é dar o seu like ou dislike, como você queira, como você acha, conforme a sua reação a este conteúdo aqui. Por outra forma, também compartilhe o vídeo, leve-o a mais pessoas. Enfim, que você possa ajudar-nos a chegar à meta bastante simplória, digamos assim, de 800 pessoas inscritas em nosso canal. Ok? Então, contamos com a sua colaboração. Vamos lá então para a rapidinha de hoje. É sobre um comentário, uma opinião do Merval Pereira, do O Globo, com data de hoje. Merval Pereira é conhecido por ser uma pessoa que defende posições muito escorregadias. Ele, de certa forma, foi favorável ao que então se instaurou no governo Bolsonaro, depois passou a uma posição crítica, mas a sua combatividade com relação aos governos ditos progressistas ou mais à esquerda é reconhecida porque o Merval Pereira também é conhecido por ser um subserviente ao pensamento da família Marinho. E vamos ver o que ele larga de veneno sobre a posição do Lula. Vamos ver o que ele publica na sua coluna de baixo. Lula enfesado. Diz ele, Lula deveria apaziguar os ânimos para que o país possa recuperar sua energia consumida há anos nessa disputa de nós contra eles. Vocês veem que foi publicado no dia 14 de maio de 2023, às 4h30, então atualizada às 7 horas. Aqui está o Lula, né? Numa posição mais séria. E aí diz o Merval: o desassombro com que o presidente Lula se referiu aos organizadores do AgriShow de Ribeirão Preto como fascistas e maus caracteres demonstrativo do seu estado de espírito enfesado, agressivo e ressentido com as elites. Ele deveria ter colocado aqui, faltou uma boa revisão, e permite que seja chamado de senil, como fez um vereador da região. Quando tinha poder para controlar as crises com sua oratória, ao mesmo tempo que levava a massa para onde queria, tudo ia bem para Lula, que se convenceu de que era o cara, quando então o presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, assim o aclamou em uma reunião internacional de líderes. Com o surgimento dos escândalos de corrupção, Obama arrependeu-se. O encanto de Lula foi suficiente para terminar o segundo mandato com 80% de aprovação e eleger Dilma presidente da República. Mas, a partir do fracasso de sua criatura e a escalada da Operação Lava Jato, Lula entrou para o rol dos humanos e seus defeitos de repente começaram a pesar. Daqui por diante, ele começa a fazer uma apreciação sobre o fracasso do Bolsonaro. Bem, vamos parar apenas por aqui, para a gente fazer uma reflexão e uma análise crítica desta posição do Merval Pereira. Quando ele diz que o Lula está enfesado porque chamou os promotores do AgriShow de maus caracteres e nazistas, o Lula tem razão. Por quê? Eles deixaram de convidar o ministro da pasta do governo Lula para o AgriShow, inclusive porque o Banco do Brasil estava patrocinando o evento, para chamar o Bolsonaro como a grande estrela do evento, numa confrontação muito clara ao governo. Ora, sabemos que o Bolsonaro tem as características que o Lula aí se referiu. Por outro lado, o Lula, ele hoje não tem um discurso desassombrado. Ele está num discurso de confronto com o que restou de legado da condição política anterior no país. E está desafiando o que resta, e que ainda é muito forte, no nosso país. Ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares e está colocando claramente. O Merval, portanto, entra aí com uma visão, com uma colocação bastante subreptícia, no sentido de que aos vereadores chamarem Lula de senil, tem razão. Ora, Lula de forma nenhuma está senil. Lula tem uma clara visão do que é a política brasileira. E mais, Lula nunca controlou crises com sua oratória, nem o Brasil está vivendo uma crise. O Brasil está vivendo um momento de confrontos entre um passado recente e a tentativa de reconstrução para o futuro. Ele continua, senhor Merval, sendo o cara reconhecido internacionalmente. Até na questão, por exemplo, da Ucrânia. Putin tem respeito por Lula. Zelensky tem respeito por Lula. As grandes lideranças da Europa
tem respeito por Lula. Os Estados Unidos estão ressentidos porque Lula não quer continuar a ser como talvez o senhor Merval gostasse e os donos do seu trabalho gostassem. Lula não quer continuar a ser subserviente nem um pátio dos Estados Unidos, quer ser um player mundial e está conseguindo. O mais importante é isso. E, claro, Lula terminou o seu mandato com 80% de aprovação, conseguiu colocar Dilma na presidência da República, mas ele continua a insistir sobre o problema da escalada da Operação Lava Jato, em que Lula apareceu com os seus defeitos. Do que ele fala? Está falando que Lula é efetivamente um ladrão e que foi, digamos assim, perdoado pelos seus crimes? Esquece esse senhor de que isso foi retirado sobre Lula a acusação de uma lava-jato absolutamente absurda e desqualificada com este desqualificado marreco de Maringá. Então nós vemos que a mídia da Casa Grande continua, mas continua mesmo, a fazer das suas falcatruas e a inserir no meio social, através da comunicação, coisas subreptícias que fazem o jogo da Casa Grande. Esse senhor parece ser um servente, um escravo das determinações da família que governa esta verdadeira conglomeração de mídias que é a Globo, e continua a fazer uma pregação que não condiz com a realidade. Lula, senhor Merval, é mais do que um governante. Lula é um estadista. Lula governa porque o seu ministério e o que aí está tentando reorganizar o país, deixado na absoluta bagunça pelo desgoverno anterior. Lula continua sendo, como Barack Obama disse, o cara procurado, prestigiado, recebendo em 4 meses de governo uma quantidade de pessoas de importância internacional como não vimos desde o governo Temer. Então, por favor, Merval, seja mais honesto nos seus comentários, não seja tão subserviente, não se coloque no lugar de capacho para poder servir às ideias desta elite que quer continuar a fazer do Brasil a sua capitania hereditária, quer continuar a fazer do Brasil a sua senzala de escravos, quer continuar a explorar e a humilhar a população brasileira. Quando na sua coluna você depois passa a criticar o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, a economia, na continuidade do seu escrito, você tenta mostrar um equilíbrio e uma visão crítica que não condiz com a realidade. No sentido de que, sim, as críticas a Bolsonaro são absolutamente justas, a Bolsonaro e ao seu governo, mas com relação ao governo Lula, por favor, vamos ser menos direitista e vamos ser mais corretos, direitos, naquilo que se analisa do governo. Não, eu não sou lulista, nem espero que Lula seja um mito, nem, pessoalmente, faço de Lula um mito. E espero que a esquerda, e o próprio PT e todos nós, não tornemos Lula um mito, do campo progressista, da centro-esquerda ou de quem esteja mais à esquerda do espectro político. Não, não se trata disso. Apenas ver como é que este homem atua na política brasileira com esta aliança imensa, inclusive com a direita, inclusive com posições mais conservadoras, e que está atuando no sentido de tentar conciliar os interesses de uma população esmagada por anos, por séculos de história de submissão aos ditos, entre aspas, donos do país, e estes que se pretendem donos do país, que estão protegidos por uma faixa dita o mercado. Lula não faz um governo de esquerda, como aliás seria desejável, realmente de esquerda. Ele faz um governo de conciliação entre o capitalismo, inclusive o financeiro, e as necessidades da população. E isto já é muito num país política e socialmente atrasado como o nosso. Um abraço, até outra oportunidade.